começando mais um programa Conversa no Divã. Eu sou a psicanalista Fabiana Paula e hoje temos como convidado o doutor Youssef Alves, que é psicanalista, historiador e também teólogo. Olá, doutor Youssef. Olá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O tema de hoje será a contribuição da Cabala para a construção da psicanálise. Mas antes, doutor Youssef, eu tenho uma dúvida. Cabala ou Cabalá? Então, as duas formas estão corretas, né? Vai depender de uma questão mais cultural, regional, né? A pronúncia, se for pelo hebraico, seria Cabalá, né? Mas Cabala não estaria incorreto, pois se tornou algo que se popularizou no mundo todo, essa expressão Cabala, né? Então é aceito, não tem problema nenhum. Ok, muito obrigada. O que é a Cabala? E quais são as suas origens? Pronto, são duas perguntas aí bem interessantes e importantes, né? Que eu acho que é necessário quebrar essa questão de tabu em relação ao que significa Cabalá. Primeiramente, eu poderia resumir a palavra Cabalá numa simples resposta. Cabalá literalmente significa recebimento, né? Eu poderia dizer que Cabalá é a arte, a capacidade de você aprender a receber. E uma das coisas que a Cabala acaba levando a gente a desenvolver e entender é que compartilhar e receber são a mesma coisa. Mas antes da gente entrar por esse assunto, né, a gente pode falar do que você perguntou, da origem da Cabalá. A Cabalá, ela não é, muita gente pensa que é uma mística judaica, é algo que pertence à comunidade judaica, né? Eu sou judeu, não sou religioso, mas sou um praticante da Cabalá, estudioso da Cabalá já há alguns anos, eu poderia dizer até há década. Sempre fui um estudioso também da espiritualidade. Então, a Cabala, ela nasceu dentro da Mesopotâmia e saiu da Mesopotâmia através de Abraão, né, que é conhecido na Bíblia lá como o pai das nações, ou o pai do monoteísmo, né, religioso. Então, ele é quem traz a Cabala para o mundo. Abraão, quando ele sai da Mesopotâmia, ele leva esse conhecimento e lá ele transmite para os seus filhos, ele vai ao Egito, ele transmite esse conhecimento lá no Egito, inclusive tem um conhecimento, uma sabedoria antiga egípcia, que é muito semelhante à Cabala em alguns aspectos, que é o Kabash, e que tem inclusive outros elementos dentro dela que se assemelha a algumas práticas cabalísticas. Então a Cabala nasce aí, na Mesopotâmia, mais ou menos mais de 3.800 anos atrás, vai passar por Abraão, de Abraão vai chegar até Moisés, né, Jacó, Isaac, vai passar para os 12, né, Isaac e Jacó, vai passar para os 12 filhos, as tribos, né, que vão se formar, aquelas pessoas, e vão passar esse conhecimento oralmente. E em Moisés ele vai ser consolidado com o código cabalístico, o maior código cabalístico, que é a Torá, que é a maior ferramenta cabalística que existe, né? Então a Cabala, ela nasce aí. Claro que posteriormente, para chegar aos nossos dias, outros sábios vão surgir, outros textos vão ser desenvolvidos sobre Cabala, como por exemplo o Zohar, que é um dos textos mais importantes da Cabala hoje atualmente, que é lá no século II, século I, século II, que vai surgir o Zohar. E o Zohar é um texto que ele traz uns comentários sobre a Torá e sobre outros textos que são tidos como judaicos, religiosos, mas dentro de uma perspectiva, dentro de uma análise, de uma observação cabalística. E acabou se sendo a estrutura, né, para a Cabala nos tempos modernos. Na Idade Média ela vai se desenvolver com outros pensadores como o Ari, que é um rabino, né, o Isaac Luria, e no século XIX, final do século XIX, começo do século XX, ela vai alcançar o mundo através do Aslag,
que ele entendeu que o Zohar dizia que a Cabala ia se espalhar para o mundo todo e que isso seria quando as comunicações estivessem alcançando todos os lugares. E aí ele entendeu que no final do século XIX, começo do século XX, com as comunicações, as viagens, né, não tinha mais nenhuma parte do planeta que não tivesse sido conhecido já. Ele entende que aquele é o momento da Cabala abrir para a humanidade e ele traduz o Zohar para o inglês. E aí a gente vai ter outros pensadores também, até antes do Aslag, como Isaac Newton, que estudou Cabala, como Paracelsus, que conheceu a Cabala, né? E aí a gente também tem um grande personagem, que eu acho que a gente vai comentar com ele sobre ele já já, né? Que é o nosso querido Freud. Né? Então, Einstein também a gente tem conhecimento que ele teve acesso à Cabala, inclusive algumas informações que Einstein fala da física, da teoria da relatividade, tem a ver com alguns conhecimentos que já tinham sido citados dentro do Zohar há 2000 anos atrás, aproximadamente. Então, a gente vê que a Cabala ela influenciou muitos personagens, inclusive da ciência, da história e, por que não, da religião judaica. Então, a religião judaica abraçou a Cabala, né? Alguns grupos, não são todos. Existem grupos judeus que não aceitam a Cabala, nem a praticam, nem estudam, né? Mas respeitam. E já outros abraçaram bastante esse conhecimento, tanto que se confundiu. Né? Se entende que a Cabala seja algo pertencente aos judeus, mas na verdade ela é anterior ao próprio povo judeu. Certo, há esse entendimento de que a Cabala está ligada ao judaísmo. Mas a Cabala, então, esse no princípio de tudo, antes mesmo do judaísmo, como uma base, um pilar. Pronto. Entrando por esse aspecto, aí a gente poderia falar sobre o que é a Cabala. Citar o que é a Cabala, conversar sobre o que é a Cabala. Eu falei no começo que Cabala se resumiria em uma palavra que seria compartilhar. Ou melhor, eu até confundo, porque quando a gente entende que receber é o mesmo que compartilhar, para a Cabala como é que isso funciona? Aí é onde tem as semelhanças que eu diria da Cabala com a psicanálise. A Cabala ela aponta que há uma fonte infinita de prazer e que essa fonte infinita de prazer ela acaba gerando um receptor, que somos nós. E esse receptor ele foi feito para receber. A sua função é receber. Então, para a Cabala, nós somos pequenos receptores, recipientes, que buscamos receber o prazer infinito, da fonte infinita de prazer. Que para a religião seria Deus. Para a Cabala é a fonte infinita de prazer, é o incognoscível, pode ser chamado de Or Ein Sof, que quer dizer a luz infinita, porque não dá para se descrever o que seja. Mas sabe-se que a fonte infinita de prazer está ali. Então, o que todo ser humano ele busca é o prazer, do momento que nasce ao minuto que morre. E tudo que ele faz é em função do prazer. Só que o prazer, se a gente observar, ele está limitado a uma necessidade. E se aquela necessidade ele é suprida, o prazer acaba. Fome. Comer dá prazer. Mas a gente só come e sente prazer de comer se a gente tiver com fome. Tem que ter a necessidade. Então, esse prazer infinito, onde é que estaria então? Quando você faz algo por alguém, compartilha, você sente um prazer. E se você perceber, você quando recorda esse momento, esse prazer retorna. E ele retorna quase idêntico ao momento que você sentiu prazer quando você estava fazendo algo, compartilhando algo, transferindo algo. Então, eu diria que o caminho para o prazer infinito é o compartilhar. Por isso que a Cabala entende que receber e compartilhar é a mesma coisa. Porque no final das contas, o que nós queremos receber é o prazer. Então essa é a busca humana. Sim. Foi em cima disso aí que o nosso querido Freud se debruçou para compreender a nossa psique. Exato. Né? Exato. Dessa busca pelos prazeres. Isso, e agora nós vamos entrar em Freud. Então, vamos nessa. Né, para isso que, de maneira muito especial, você é o nosso convidado, estamos aqui no Conversa no Divã. Bom, qual a influência que a Cabala traz para Freud, em primeiro lugar, e depois na construção da psicanálise? Vamos lá. Primeiro vamos entender Freud, né?
Freud nasceu dentro de uma família racídica. Isso quer dizer o quê? Que era uma família ortodoxa. E as famílias ortodoxas naquela época eram muito praticantes da Cabala, ou da Cabalá. E Freud, ele vivenciou aquele conhecimento ali. Há vários estudiosos que dizem que existiam dois Freud. Um era o doutor Freud, do lado de fora, e o outro era o Freud místico, filósofo, historiador, né, espiritualista, dentro de casa. Então, Freud, ele se debruçava sobre os conhecimentos místicos, o conhecimento cabalístico, né? Isso a gente tem vários caminhos para identificar e acreditar nisso, inclusive depoimentos de familiares que mostravam que Freud, em algumas reuniões e momentos como o Pessa, que é a Páscoa judaica, né? Ele reunia a família e fazia a celebração ele mesmo, ele se colocava muitas vezes como Moisés da família dele, né? Isso é até citado num documentário, salvo engano. E Freud, ele tinha uma crítica, inclusive ele escreveu sobre isso, a religião, que ela coincide muito com o próprio pensamento cabalístico. Então é possível que se Freud ele não estudou Cabala, ele não conheceu Cabala, ele tinha a Cabala dentro dele de alguma forma. Porque a própria psicanálise e muito material que ele produzia, ele escreveu, é muitas vezes quase literal, parecendo quase um copia e cola de alguns conhecimentos antigos cabalísticos. Então, a crítica que Freud faz, por exemplo, àquela expressão amar ao próximo como a si mesmo, né, que é muito usado na religião, tanto cristã quanto judaica, né, ele faz uma crítica em cima disso no sentido religioso. Porque isso coloca-se como um dogma que te obriga a amar ao próximo como a si mesmo, independente do que você esteja sentindo. Se você é um religioso, você tem que fazer isso. Né? Então Freud ele criticava a religião porque ele via que isso aí não fazia sentido e não iria trazer proveito para uma transformação, para uma melhora, né, da pessoa, do eu, do self. Então ele criticava, mas no outro aspecto, no entendimento mais místico, aí era diferente. Então a palavra amor em hebraico é ahavá. E existe uma regra cabalística que quando você soma as letras, cada letra hebraica, ela equivale a um número. E quando você soma as letras, você chega a um total. Então, ahavá, quando você soma as letras, dá um total 13. Existe uma outra palavra que quando você soma dá um total 13 também, que é errad. Só que isso quer dizer o quê? Na regra cabalística, essas palavras seriam sinônimos. Então, toda palavra que der um total, aquela outra que somada der o mesmo total, são sinônimos. Então, ahavá e errad são sinônimos. Isso quer dizer que ahavá, que é amor, é sinônimo de errad. E o que é errad? Errad é unicidade. Errad é uma expressão que é dita na frase principal do judaísmo, que é o Shema. Né? Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai, nosso Deus, Adonai é único. É uma unicidade. Então, ahavá, amor, e errad são sinônimos. Então, num sentido amplo de um despertar de um conhecimento, você compreender que tudo é um errad, é uma unidade, isso é ahavá, isso é amor. Então essa capacidade de amar ao próximo como a si mesmo, ela só seria capaz se houvesse esse conhecimento, esse despertar de consciência, vamos dizer assim, do errad, que seria ahavá, que é o amor. É quando eu realmente entendo que eu e você não somos somente dois seres individuais singulares. Na verdade, nós somos uma grande unidade, um errad. O monoteísmo de Abraão está em cima disso aí. O monoteísmo de Abraão não está em cima de dizer os deuses de vocês estão errados e condenados. O único Deus verdadeiro é esse daqui que eu defendo. Não. O que Abraão estava trazendo era o entendimento desse errad, que é ahavá, amor. Então, veja que isso não é uma questão dogmática de você dizer assim, você precisa amar ao próximo como a si mesmo. Você precisa despertar sobre essa consciência, dessa unicidade, que naturalmente
esse arravá vai acontecer. Então, no sentido mais cabalístico, arravá é um estado de consciência. É um nível de consciência. Não seria simplesmente um sentimento. Claro que existe sentimento amor, mas não seria o caso. Então, a crítica de Freud é em cima do pensamento religioso do amar ao próximo como a si mesmo, como algo que está baseado apenas no sentimento e que você é obrigado a fazer, se você quiser ser um bom religioso. Então, a crítica dele estava em cima daquilo ali, que aquilo ali não tinha como funcionar. Aquilo ali não trazia proveito nenhum. Porque eu penso, e inclusive é um pensamento cabalístico, que quando você cria uma resistência muito grande, do outro lado também você vai ter uma outra resistência contrária. Então, às vezes é melhor você ceder e deixar que aquilo vá para você construir novamente. Ou se reerguer em cima daquilo ali. Então, para a gente citar também uma coisa importante que a Cabala poderia ter influenciado bastante Freud, é que Freud ele se debruçou muito sobre a questão dos sonhos. Né? E o sonho para a Kabbalah é algo muito importante. Veja que Freud ele se ateve à questão dos símbolos. Como eu mostrei aqui, as letras hebraicas têm valor numérico, né? Tem essa questão do sinônimo a partir da soma das letras. As letras têm um significado pictográfico, então cada letra é uma ideia também. Então, com certeza, tudo isso foram elementos que ajudou Freud a desenvolver o pensamento psicanalítico e a própria psicanálise, né? E os sonhos. O sonho, para a Kabbalah, a palavra sonho, halom, ela vem da mesma raiz da palavra tarlimene, que significa curar, sarar, trabalhar no sentido de restaurar. Então, o sonho, ele teria o sentido de ajudar no sentido de curar. Assim como o próprio Freud, ele traz o pensamento a respeito do sonho. Então, para Kabbalah, um sonho, por exemplo, no Zohar, diz que você não deve contar esse sonho para qualquer pessoa. Você deve contar esse sonho para alguém que conheça algumas ferramentas para entender esse sonho, para poder lhe ajudar, e que seja alguém que lhe conheça para saber o seu contexto, para aquele sonho fazer sentido dentro do seu contexto, porque não existe uma regra única, vamos dizer assim, um manual dos sonhos, que você abre assim, de sonhar com isso é isso, sonhar com aquilo é aquilo. Tem gente que faz, né? Alguma coisa até dá certo, outras não. Mas se você for estudar, por exemplo, a interpretação dos sonhos de Freud, né, você vai ver que ele deixa claro que não é assim. Não existe um manualzinho, né, dizendo isso aqui sonhou com isso, é aquilo outro. Existe um princípio que você pode utilizar, né, quando você tem alguns elementos no sonho, mas vai depender do contexto. Por isso que a análise é importante junto com a interpretação do sonho. Porque o analista, o psicanalista, ele vai estar ali lhe ouvindo, conhece a sua história, ele sabe o contexto que você está. Então, quando você traz o sonho, ele vai saber encaixar. É exatamente o que o Zohar, há 2000 anos atrás, dizia sobre o sonho, quando você fosse contar para alguém, tinha que ser alguém que tivesse essas ferramentas. Então, isso para mim é suficiente para perceber que Freud realmente ele teve muita influência, a questão simbólica, a questão da pictografia das letras, a questão do próprio sonho e de tantos outros elementos que é utilizado dentro da Kabbalah. Tudo isso são elementos que com certeza foram ferramentas, né, para a construção da psicanálise por Freud. Muito obrigada, Dr. Youssef, por suas contribuições, foram preciosas no nosso entendimento e na aquisição também de novos conhecimentos. Muito obrigada e temos já temas para próximos programas. Agradecemos também a você que esteve conosco em mais um Conversa no Divã. Siga-nos nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Acesse o nosso site www.abepsi.com.br. Também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe e comente. Mais uma vez, Dr. Youssef, muito obrigada pela sua presença. Eu que sou grato a essa oportunidade, né? Estou à disposição. A ABEP ela tem uma percepção muito séria a respeito da psicanálise, né? E por isso que ela faz questão de ir lá atrás, né? As origens, o que foi que deu a base, né? Isso é muito bom. E aí eu só tenho a agradecer a todos.
Foi um prazer. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo programa Conversa no Divã.